Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje eu respondo as perguntas da semana. São as perguntas e respostas de número 48. Muitas perguntas muito interessantes, né? E com as respostas técnicas na linguagem mais simples possível. Fique até o final do vídeo, tá? Que são 5 perguntas bem interessantes, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta enviada pelo Devanir do Pântano, né? Ele me pergunta quais seriam as plantas sensíveis à salinidade. São inúmeras plantas, né? Por isso que eu tento fazer aqui vídeo de espécie por espécie, tá certo? Eu tenho inclusive um playlist, né? Que seria a seção de vídeos sobre espécies, tá certo? Se você puder assistir, seria bem interessante, porque eu falo sobre o cultivo técnica, a sensibilidade, muita sensibilidade, pouca sensibilidade de cada espécie, tá certo? Se você puder assistir esses vídeos, seria muito interessantes. Óbvio que eu não consegui ainda falar sobre todas as espécies cultivadas, né? Mas na medida do possível a gente está postando aqui, né, espécies, tá certo? E para que você tenha uma ideia se a espécie em si é ou não, né, se tem ou não sensibilidade, tá, com relação à salinidade, tá certo? Então, o número de plantas cultivadas é muito grande, então eu vou postando pouco a pouco, né? Se você puder assistir, se eu não me engano, já tem 30 espécies, né? Ou até mais, de plantas, espécies que a gente já tem falado, tá? Com relação à salinidade. Infelizmente, em um vídeo eu não conseguiria falar de todas as espécies, né, sensíveis ou não, tá certo? Nos meus livros, né, eu sempre coloco, tá certo, a sensibilidade ou não de algumas espécies, tá certo? Mas mesmo em livro, né, a gente não consegue responder a todas as espécies em questão, tá certo? Então, se você puder assistindo os vídeos, ok? A gente, eu acredito que vai te ajudar bastante, tá certo? Segunda pergunta encaminhado pela Suzy MV, tá? Ela
me pergunta, né? Ela, na verdade, ela afirma que não consegue cultivar o Kalanchoe blossfeldiana. É um vídeo que eu já postei sobre essas espécies, né? Se vocês que estão assistindo pela primeira vez não sabem, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? É só você clicar e assistir esse vídeo sobre os Kalanchoes, principalmente essas Kalanchoes floridos, né? Mais conhecido como mil flores, né? Flor em penca e assim por diante. Ela me pergunta simplesmente por que ela não consegue cultivar a Kalanchoe blossfeldiana, né? Tá certo? Olha, Suzy, eu acredito, né, que alguma coisa esteja errada, tá certo? Porque plantas de muito fácil cultivo, tá certo? Elas normalmente vão muito bem em regiões, tá, de clima mais frio, mas vai também muito bem em regiões de clima mais quente, tá? Não tem problema nenhum. O que pode acontecer é dessas espécies, algumas espécies não florescer, né? Não florescerem, tá? Como o pessoal espera, tá certo? Porque normalmente essas plantas, né? Essas espécies, elas normalmente são feito o tratamento, tá? A indução, tratamento de indução para o seu florescimento. Eu irei falar sobre isso em vídeos posteriores, né? Tá? Sobre esses tratamentos que não são coisas difíceis de se fazer mesmo em condições de clima um pouco mais quente, tá certo? Então, você pode também estar errando no substrato, né? No excesso de rega, ok? O excesso de rega, tá? Como são plantas essa planta suculenta, ela acaba não tolerando o excesso de rega e ela pode acabar, digamos assim, morrendo devido a isso, ok? Pode ocorrer também problema, tá certo, de pragas como fungos guinates e outros tipos mais, mas no geral a grande maioria das pessoas que acabam adquirindo essas plantas consegue manter, consegue cultivar essas plantas, tá certo? Assista o vídeo que a gente postou aqui, quem sabe você consegue contornar essa situação. Se não conseguir, por favor, entre em contato com a gente, ou aqui pelo YouTube, ou pelo Instagram, Facebook, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pela Carlinda, né? Ela me pergunta se ela pode usar, né, isopor picado como parte do seu substrato, ou ainda como material, tá, no interior dos vasos, né? Olha, Carlinda, você pode usar sim, tá certo? Eu acho bem interessante porque é um material muito leve, né? E tem uma degradabilidade muito, digamos assim, muito difícil. Então, a gente vai, na verdade, tá certo? Reutilizar esse material, tá? De uma forma bem inteligente, digamos assim, parte do substrato. Você pode sim, desde que lavados, né? Ok? Porque muitas dessas bandejinhas que você possa utilizar pode acabar ficando com material impregnado, como sangue, né? De carne, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Se você lavar bem, tá? Você pode utilizar sem problema. Mas eu tenho, né? Um vídeo que eu falo sobre isopor individualmente, aspectos individuais, né? Os seus pontos positivos e negativos. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá bom? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta encaminhada pela Renata, né? Ela diz que utiliza, né, substratos usados, né? Tá certo? Substratos velhos, né, retirados de vasos velhos. E ela pergunta se esse processo está certo, né?
Você até pode sim utilizar esses substratos, né, que a gente chama de reuso, tá, em outras plantas, tá certo? Só tome cuidado, né, com relação a pragas, né, e doenças. Se uma planta morreu naquele vaso, né, interessante seria esterilizar esse material, tá certo? Você pode usar desde que não seja, digamos assim, a totalidade do outro vaso, ok? Você pode usar um pouco no fundo, você pode usar um pouco na cobertura, mas não utilize esse material como um todo, tá certo? Principalmente porque eu já comentei aqui, né? Para quem não assistiu os vídeos, eu vou deixar aqui, tá? No izinho, vocês podem assistir esses vídeos que são bem instrutivos e bem interessantes, tá certo? Bom, você sabe, né, que o substrato usado, né, elas já tem uma modificação química e física, tá, do substrato quando desse mesmo substrato quando era novo, tá certo? Então, normalmente, tá certo, a gente armazena esse material porque ela tem uma quantidade de nutriente maior, né? E a gente acaba aplicando aí, a gente não joga fora, a gente acaba, tá, digamos assim, colocando, né, aplicando nos canteiros. E as plantas, no final, acabam absorvendo os nutrientes que estão nesses restos, né, nesses substratos já de reuso, tá certo? Nada impede de você usar no vaso, tá bom? Desde que, né, não tenha esses problemas que a gente já comentou aqui, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pela Luísa Cláudia, ela pergunta, né, se aquele pozinho de cupim de madeira, né, que na verdade nada mais são do que as fezes do cupim, viu, Luísa Cláudia, tá? Mas é um material duro, né? Você poderia sim utilizar esse material, tá certo? Eu acho que não teria problema nenhum, tá certo? Agora o único problema, tá certo, é com relação à quantidade, né? Por mais que exista esse material, a quantidade é sempre pequena, ok? Então, eu acredito que não tenha problema. Eu nunca usei, mas eu acredito que não tenha problema. Talvez se você for utilizar em grande escala, talvez você não encontre esse material em abundância, tá certo? Ok? Você vai fazer isso, né? Se você pode fazer isso, depois, por favor, me mande esse feedback, tá certo? Porque até eu fico curioso com relação a esse tipo de material bem inusitado. Você que está chegando agora no canal, tá certo? Vocês tiveram alguma dúvida, tá? Encaminhe a sua dúvida, sua pergunta para a gente, ok? Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá? Para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá? O nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá? No próximo vídeo. Um grande abraço.